A graça e a paz, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Que bom estar com você aqui mais uma vez. Você está no canal Minuto com Deus, na página, a página aqui nessa câmera, Minuto com Deus, e no perfil Minuto com Deus. Transmitindo simultaneamente aqui para as minhas redes principais, YouTube, Facebook e Instagram. Que bom poder ter esse espaço aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus junto com você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu nome, o lugar de onde você está falando e o seu pedido de oração. Coloque aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma leitura aqui de um trecho da palavra de Deus, da Bíblia, e no final vamos orar uns pelos outros. Então eu peço que você coloque aqui o seu pedido de oração. Se apresente, e deixe aqui o seu pedido de oração. Hoje eu quero iniciar a leitura. Eu quero fazer uma leitura comentada do livro de Atos. Hoje eu vou ler Atos 1. E nos próximos dias eu gostaria de fazer a leitura de todo o livro de Atos. Eu vou fazer o máximo para, durante todo esse mês, fazer a cada dia a leitura de um capítulo de Atos. Se eu não ler o capítulo todo, eu vou ler aquilo que mais chamou a minha atenção, aquilo que mais ministrou ao meu coração, mas eu creio que será um tempo de edificação, um tempo de aprendizado. Para isso, basta que o nosso coração esteja aberto para ouvir, praticar, aprender do Espírito Santo tudo aquilo que Ele quer ministrar ao nosso coração. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí em Atos 1. Desculpa, eu estou ao vivo, tá vendo? Eu vou tropeçar em algumas palavras aqui. Atos 1. Livro de Atos, capítulo 1. Deixa eu dar um alô aqui para algumas pessoas. A Edilene está falando lá do Rio de Janeiro. A Luciana, glória a Deus. A Ivone, boa tarde, amados, boa tarde, Ivone. Luciana está dizendo, eu quero. Boa tarde, pastor. Escreva aí de onde você está falando. O Fernando está lá de Santo André, pedindo orações por ele, pela família, pelos amigos, pelos parentes e pelos animaizinhos. Isso é importante, viu, Fernando? Temos que ter um cuidado com a criação de Deus, não é? Às vezes a gente despreza a importância dos animais, da natureza, do meio ambiente, mas tudo isso é criação de Deus e merece o nosso cuidado. Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo, para guardá-lo. Nós estamos aqui nesse mundo e devemos preservar aquilo que Deus criou. Deixa eu citar mais algumas pessoas aqui. A Jéssica CSM, boa tarde, peço oração, pois não tenho aonde morar com meus filhos. Em breve terei que entregar a casa que moro por não ter mais emprego nem ninguém. Que Deus possa abrir as portas para você, Jéssica, em nome de Jesus. Deus não vai te desamparar, nem você, nem a sua família. Deus não te deixará desamparada, eu creio. Amém? Me digam se o som está ok aí para todas as redes. O pessoal do Facebook, me fala aí se o som está ok, do Instagram, do YouTube. O Fernando Frei no Facebook está dizendo, orai pela minha família também. Amém. Vamos orar sim, viu, meu querido, pela sua família.
Eu vou ler aqui, irmãos, e você pode ir colocando aqui o seu comentário. No final nós vamos orar por todos os pedidos de oração que forem mencionados aqui. Escreva aqui nos comentários assim: Espírito Santo, ensina-me através da tua palavra. Espírito Santo, ensina-me através da tua palavra. Amém? Deixa eu só ajustar essa câmera aqui. Livro de Atos, capítulo 1. O apóstolo Lucas foi quem escreveu o livro de Atos. Ele escreveu aproximadamente, não dá para ter uma certeza, mas os estudiosos acreditam que o livro de Atos foi escrito aproximadamente no ano 40 ao ano 62 depois de Cristo. E o interessante é que o apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos, que também é o evangelista Lucas, ele não andou com Jesus. Lucas não andou com Jesus. Lucas foi um evangelista. Lucas foi alguém que reuniu informações na época. Eu diria que ele foi uma espécie de repórter. Ele foi nos lugares, ele conversou com as pessoas, reuniu essas informações. Olha o trabalho, imagina naquela época. E escreveu o Evangelho de Lucas. E escreveu também o livro de Atos. E ele começa no capítulo 1 dizendo assim: Prezado Teófilo. Algumas versões dizem assim: Excelentíssimo Teófilo. A Bíblia não deixa clara quem era esse Teófilo, mas pela maneira como Lucas se dirigiu a ele, a gente pode perceber que era alguém importante, que era alguém talvez ligado ao governo, era uma pessoa que tinha uma relevância. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, e esse primeiro livro aqui, Lucas está se referindo ao Evangelho de Lucas. No primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Vou parar um pouquinho aqui. Eu não estou com pressa, eu quero ler de forma bem detalhada e absorver ao máximo tudo aquilo que Deus tem a me ensinar aqui. Então, eu aprendi aqui que Lucas escreveu um primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. Ele contou aquilo que Jesus fez e aquilo que Jesus ensinou. Irmãos, a vida de Jesus é uma referência para nós. Não apenas porque ele se ofereceu como sacrifício pela humanidade. Não apenas porque ele levou sobre si os nossos pecados. Essa era a principal missão de Jesus aqui na terra. Mas além disso, ele fez muitas coisas, ele nos ensinou muitas coisas. A obra de Jesus é maravilhosa. Todas as palavras que Jesus disse durante o seu ministério não foram palavras em vão. Cada palavra de Jesus, ela serve de inspiração para nós. Cada palavra de Jesus daria para você escrever livros e mais livros, porque são palavras de vida eterna. As palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus. Jesus tinha uma conexão com Deus de tal maneira que quando ele abria a sua boca, era o próprio Deus falando. Porque Jesus, ele não somente tinha um relacionamento com Deus, Jesus não somente tinha uma intimidade com Deus, Jesus era o próprio Deus. O apóstolo João escreveu no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1,
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desculpa. Jesus era o próprio Deus encarnado. Era Deus que veio até os homens e se fez como um de nós. Jesus tinha o poder de Deus. Jesus tinha a essência de Deus, a sabedoria de Deus, a unção de Deus para curar, para operar milagres, para expulsar demônios. Mas quando ele foi para a cruz, ele foi como homem, ele não foi como Deus. Então, Lucas está dizendo aqui que Jesus fez e ensinou muitas coisas. E Lucas falou sobre isso no Evangelho. E agora, depois que Jesus partiu para os céus, nós vemos que Jesus deu ordens aos seus discípulos. Lembra que Jesus escolheu 12 homens, reuniu esses homens e deu ordens para eles, para que eles fossem e pregassem o Evangelho, para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Isso aqui é um episódio à parte nessa série de ministrações aqui. Mas eu quero começar aqui ressaltando aquilo que o evangelista Lucas, o escritor Lucas, o médico Lucas está falando. No primeiro livro eu escrevi aquilo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que ele foi levado para os céus. E antes de ir, ele reuniu alguns homens e pelo poder do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, ele deu ordens específicas para esses homens. Versículo 3. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Depois que Jesus tinha morrido, 3 dias depois que ele morreu, ele ressuscitou. E ele não ressuscitou somente como um espírito, como um fantasma que ficava por aí. Não, ele ressuscitou em carne. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, irmãos. Isso é importante. Jesus ressuscitou. E durante 40 dias, ele andou novamente com os discípulos. Ele ensinou os discípulos, ele esteve com eles, ele comeu com os discípulos. Ele comeu peixes, ele ensinou outras coisas para os discípulos. Ele não deixou dúvida nenhuma de que ele estava vivo. A ressurreição de Jesus é um dos pilares do cristianismo, é um dos fundamentos do cristianismo. É o que eu posso entender que difere o cristianismo das demais religiões. As religiões, as outras religiões, religiões que eu respeito, que eu considero, né, respeito quem segue outras religiões, mas talvez aqui esteja uma das principais diferenças que torna o cristianismo algo assim transcendental, algo assim inenarrável dentro do nosso entendimento humano. Por quê? Porque Buda foi um homem sábio, um homem que ensinou muitas coisas, que deixou manuscritos, deixou muitos ensinamentos, mas ele está morto. Allan Kardec foi uma pessoa sábia, que ensinou bem, que ensinou a paz, mas está morto. Confúcio foi um sábio, foi um homem, né, que trouxe muita riqueza através da sua obra. E assim eu poderia falar de várias outras pessoas. Mas todas essas pessoas estão mortas. O nosso Jesus, o Jesus que nós cremos, que está descrito aqui nas Escrituras, na Bíblia,
Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Eu estive lá em Israel, eu estive no túmulo de Jesus. No túmulo de Jesus tem uma plaquinha dizendo: ele não está aqui. Ele não está aqui. Então Jesus, ele é Deus e ele venceu a morte. O Lucas continua dizendo aqui no versículo 3 o seguinte: os apóstolos viram Jesus. Os apóstolos viram Jesus. Às vezes a gente fica olhando para a vida dos apóstolos e tentando entender por que eles eram tão audaciosos, tão intrépidos. Por que eles se submetiam sem nenhum medo aos flagelos, às prisões, às perseguições. Eles entenderam, assim, de uma forma muito concreta, que a vida não se resume a isso. Que essa vida é passageira. Eles viram Jesus morrer, mas viram Jesus vencer a morte. E Jesus promete essa ressurreição para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que creem no seu nome. Continuando a leitura aqui, os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, eu estou lendo Atos capítulo 1, versículo 4. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem, até que o Pai lhes dê o que prometeu. Conforme eu disse a vocês. Jesus havia falado isso em Lucas 24, no versículo 49. Pois de fato, João Batista, batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: vocês têm uma grande obra a fazer. Eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estarei com vocês onde vocês estiverem, através do Espírito Santo. Quando Jesus foi, os discípulos se reuniram e eles foram cheios do Espírito Santo. A presença de Jesus era com eles, por onde eles estavam. E essa presença de Jesus é conosco até os dias de hoje. Até hoje, eu e você podemos experimentar dessa gloriosa presença de Deus. Amém? Se você crê no Espírito Santo, diga amém, eu creio. Escreva aqui nos comentários: eu creio no Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é uma das pessoas da chamada Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Ela não está na Bíblia. Se você procurar aí, ela não está na Bíblia. Mas a figura do Deus Pai está descrita na Bíblia. A figura do Deus Filho está descrita na Bíblia, na pessoa de Jesus. E a figura do Espírito Santo é algo marcante durante todo o relato do livro de Atos. O Espírito Santo os direcionava, o Espírito Santo colocava palavras na boca deles, o Espírito Santo dava a eles coragem e ousadia para falar diante das autoridades a respeito da obra de Jesus, a respeito do Evangelho. Eles não temiam a morte por causa da presença do Espírito Santo. João Batista batizou com o batismo do arrependimento, mas é necessário que nós também sejamos batizados com o Espírito Santo. Amém? E isso não significa só orar em línguas, chorar, rodopiar, não é isso. Mas é ser capacitado plenamente para a obra de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá os dons que Deus concedeu à sua igreja. Aleluia. Versículo 6. Eu não sei se eu consigo chegar até o final aqui, porque já são 20 minutos de live, mas eu queria pedir muito que você desse o seu like nesse vídeo. Se você está nos assistindo pelo YouTube, dê o seu like.
Esse like é muito importante para a gente alcançar milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está aí nas outras redes, no Instagram, no Facebook, clica nesse aviãozinho aí, ó, e compartilha essa mensagem com os seus contatos. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo porque não conhecem de uma forma verdadeira o Deus a quem nós servimos. Muitas pessoas não entenderam ainda o poder desse Deus, o poder de ressuscitar, o poder de nos encher com o Espírito Santo, de nos capacitar, não somente para a obra de Deus, mas para vencer esse cotidiano tão pesado que muitas vezes nós temos que enfrentar. E aí no versículo 6, Jesus é levado para os céus. Depois de 40 dias andando entre os discípulos, conversando com eles, compartilhando, ensinando, Jesus é levado para os céus. Olha o que o apóstolo Lucas escreveu. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Os discípulos estavam preocupados com a retomada do poder, porque Israel era, naquele momento, uma colônia do Império Romano. Era dominada pelo Império Romano. Pagava impostos para Roma, trabalhava para Roma, não fazia nada sem que tivesse autorização de Roma. E aquilo incomodava, porque Israel queria ser uma nação livre. Todos os países querem ser livres. Nenhum país quer ficar na condição de escravo. E eles estavam preocupados com isso. Eles ainda achavam que o reino de Deus estava relacionado a algo físico, a um limite geográfico. Que Israel, Jerusalém, eram os limites do domínio de Deus. E que naquele momento seriam restabelecidos com a legitimidade para o seu povo. E Jesus estava dizendo assim, olha, não cabe a vocês saber a ocasião, a data ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês irão testemunhar de mim em todos os lugares. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. O Espírito Santo lhes daria poder para que eles pregassem Jesus por onde eles fossem. Aleluia. Versículo 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu, diante deles. Imagina, você está conversando ali com uma pessoa, conversando ali numa conversa, num bate-papo, mas quando que será, Jesus, que nós vamos retomar, né, a nossa vida, o nosso reino? Jesus fala assim, olha, eu não estou falando de reino terreno, não. Eu não estou falando dessas coisas, não. Eu estou falando de vocês pregarem o evangelho em muitos lugares, de vocês testemunharem de mim em muitos lugares e até nos lugares mais distantes. E de repente Jesus é levado para o céu. Parece cena de, sei lá, de um filme da Marvel, de X-Men, de Matrix. Jesus, desafiando a lei da gravidade, é levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia.
quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que veio à terra, que foi crucificado, que foi morto injustamente, que ressuscitou e que foi levado aos céus e que hoje está à direita do Pai, de onde intercede por mim e por você, ele vai voltar. Ele irá voltar. Quando, pastor, que ele vai voltar? Ninguém sabe. Ninguém pode afirmar isso. Algumas pessoas já quiseram afirmar em algumas seitas que Jesus iria voltar no dia tal, na hora tal. E se prepararam e foram para os montes e venderam tudo que tinham, deixaram casas, deixaram trabalho e ficaram lá esperando Jesus voltar. Ele não voltou ainda. Ele vai voltar. Ninguém sabe quando. Só o Pai sabe quando Jesus irá voltar. Mas a palavra diz que ele virá como ladrão. Num abrir e fechar de olhos, a igreja será arrebatada e vai se encontrar com Jesus nos ares. O Jesus que foi levado nas nuvens também voltará nas nuvens. Irmãos, o nosso cristianismo, a nossa religião, a nossa fé, a nossa crença não pode estar limitada às coisas desse mundo, porque essas coisas todas aqui vão passar. Tudo isso aqui vai passar, vai acabar. A nossa casa não é aqui, a nossa casa está no futuro. E num futuro que está ligado à eternidade com Cristo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. O Deus a quem você serve, o Jesus a quem você serve, vai voltar para te buscar e para te levar para um outro lugar, onde não haverá choro, sofrimento, dor, tristeza, pranto, onde o próprio Deus irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? E aí eu quero passar para a última parte aqui da leitura do livro de Atos, que é a partir do versículo 12. Eu vou terminar esse capítulo hoje, o capítulo 1. E nos próximos dias, no dia 2 eu vou falar de Atos 2, no dia 3 eu vou falar de Atos 3. Amém? Se eu não fizer ao vivo, eu vou deixar gravado aqui, mas eu prometo que eu vou fazer o máximo para ter essa disciplina aqui para seguir essa série de estudos. Você vê série na Netflix, nas outras plataformas de streaming, siga essa série aqui, ó. Primeiro capítulo, Atos 1. O ensinamento de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus. Amanhã tem o capítulo 2. Eu espero você aqui nesse mesmo horário. Se você está nos assistindo, eu vou continuar aqui a leitura. Dê o seu like nesse vídeo. O seu like é importante para fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. Coloque o seu pedido de oração, daqui a pouco nós vamos orar juntos. Atos capítulo 1, versículo 12 em diante, está escrito: Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. Abre parêntese. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes, aí fala o nome dos apóstolos: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho
de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Eu vou abrir um parêntese aqui também. Fala aqui dos 12 apóstolos, Judas também fala, é mencionado aqui, e fala que eles sempre se reuniam nesse lugar para orar, junto com as mulheres, com a mãe de Jesus. Quem era a mãe de Jesus? Maria. Junto com Maria e os irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos. José não teve relação com Maria até o dia em que ela concebeu a Jesus. Ali na concepção, Maria perdeu a virgindade dela, porque naquela época não havia cesariana. Maria teve um parto normal, teve Jesus. E José e Maria eram casados. A partir do nascimento de Jesus, Jesus foi o primeiro de outros filhos que Maria teve. Eu estou falando isso porque é uma crença entre muitos cristãos que Maria ficou virgem até o final da sua vida. Olha, isso não muda em nada a importância de Maria no Evangelho, a importância de Maria como mulher agraciada, como mulher cheia da presença de Deus, como escolhida de Deus, como a mãe de Jesus aqui na terra, não a mãe de Jesus, do Jesus eterno, que era Deus, mas a mãe de Jesus aqui na terra. A oração de Maria, na oração de Maria, ela chama de Jesus meu Salvador. Então Maria teve outros filhos, Jesus teve outros irmãos. Isso não tira em nada o mérito, a grandeza de Maria nessa história, no contexto aqui histórico. Versículo 15. Num desses dias de reunião, eles se reuniam sempre nesse lugar. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 discípulos, 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas. Olha aqui, Pedro se levanta no meio de 120 pessoas e começa a falar de Judas. Olha, o que Judas fez estava escrito. Era necessário que as Escrituras se cumprissem. E ele fala assim, olha, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte no nosso trabalho. Abre parêntese. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram, as suas vísceras se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso deram a aquele terreno o nome de Acéldama, que na língua deles, que no aramaico significa campo de sangue. Aqui eu deixo uma dúvida, os teólogos aí que me acompanham, os teólogos de plantão, podem me ajudar a sanar essa dúvida. Judas morreu ou Judas se matou? Porque o texto diz que ele caiu e se arrebentou. Ele caiu sozinho? Ele se jogou? Outra dúvida. Judas foi salvo ou não foi salvo? Judas perdeu a sua salvação? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Você pode colocar aqui a sua opinião. Na sua opinião, Judas foi salvo ou não? Tem algumas pessoas na Bíblia que a gente fica se perguntando, né, se foram salvas ou não. Judas é uma delas. Judas teve salvação? Saul teve salvação? Sansão teve salvação? Pessoas que no momento da sua vida foram dominadas pelo pecado, pelo orgulho, pela ganância.
Eu queria saber a sua opinião. Versículo 20. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro de Salmos, que a casa dele fique abandonada e que ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Os discípulos entenderam que, como Judas havia morrido, ele deveria ser substituído. Jesus tinha escolhido 12. Então, eu não vou ler o restante não, mas o que acontece aqui é que eles escolhem 2 pessoas, eles escolhem 2 nomes entre eles, 2 homens que haviam andado com eles, que haviam andado com Jesus. Um deles era chamado José, que era também chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, José o Justo, e o outro era Matias, que também havia andado com eles. E em seguida eles oraram a Deus, dizendo: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos agora qual desses 2 homens devem substituir Judas. E eles tiram sortes, porque aquilo era um costume, e a sorte cai sobre Matias. Matias, então, foi escolhido entre aqueles homens para compor o grupo de 12. Antes de você dizer aí se Judas foi salvo ou não, eu quero mencionar uma passagem aqui que está em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, que diz assim, olha, que fala sobre a Nova Jerusalém. O verso 14 diz assim: e o muro da cidade, da Nova Jerusalém, tinha 12 fundamentos, 12 colunas. E nesses fundamentos, estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha só, Jesus escolheu 12 homens, e o apóstolo João, quando escreveu o livro da Revelação, do Apocalipse, ele disse que viu uma cidade que tinha 12 fundamentos, e nesses fundamentos estavam os nomes dos 12 apóstolos. Será que o nome de Judas estava lá ou será que era o nome de Matias? Porque Jesus escolheu Judas. Bom, eu deixo aqui essa questão para o seu debate, para a sua opinião, tá? Mas eu quero terminar aqui, nós terminamos aqui a leitura de Atos 1. Eu quero orar por você diante de tudo que nós relembramos e aprendemos aqui com a leitura de Atos. Eu quero lembrar a você que servimos a um Deus que tem todo o poder. Se Deus teve poder para ressuscitar Jesus dos mortos, Ele tem poder para operar qualquer coisa. Ele tem poder para restaurar a sua vida, o seu casamento, para te dar forças para que você passe por essa crise, para que você seja vitorioso em tudo aquilo que você estiver enfrentando. Então, se você ainda não colocou aqui o seu pedido de oração, eu quero pedir que você escreva. Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. 40% das pessoas que nos assistem aqui não são ainda inscritas no canal. Ô irmão, você recebe Minuto com Deus todo dia. Você é abençoado aí com uma palavra todo dia, não custa nada você dar o seu like e se inscrever no canal. E se além disso você quiser expressar a sua gratidão pelo nosso ministério, se você quer apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você não escreveu, escreva aí nos comentários. Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. Espírito Santo, ensina-me a tua palavra. E eu convido você para estar amanhã, no dia 2, aprendendo mais sobre o capítulo 2 do livro de Atos. Vamos seguir essa série aqui. Você assiste tanta série aí, série que não agrega nada às vezes para você. Siga essa série.
você verá uma transformação tremenda na sua vida. No mínimo, você será cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, e você aprenderá mais sobre a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero bendizer o teu nome e dizer que nós somos privilegiados por podermos conhecer a história, conhecermos a narrativa de Lucas, conhecermos esse compilado de informações trazido pelo evangelista Lucas, que nos esclarece tantas coisas, que traz tudo mastigado para nós. Eu imagino, Senhor, o trabalho que Lucas deve ter tido para escrever o livro de Atos, mas o Senhor o capacitou, o Senhor deu a ele sabedoria, o Senhor deu a ele vigor, deu a ele as ferramentas que ele tinha. Ele não tinha um celular, ele não tinha um notebook, ele não tinha nenhuma máquina de escrever, mas ele deixou tudo registrado para nós. E nós somos hoje ricamente abençoados. Espírito Santo, ensina-nos a tua palavra. Obrigado por nos fazer lembrar que tu és um Deus de poder, que tu és um Deus que é capaz de operar milagres e maravilhas, um Deus que é capaz de vencer a morte, de vencer o pecado, de vencer as tentações, um Deus que tomou de Satanás as chaves do inferno e que nos concedeu a vida eterna. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que através da leitura da tua palavra, do estudo da tua palavra, que nesse mês nós possamos crescer na graça e na sabedoria do Senhor, na graça e na unção do Senhor, que possamos ser mais cheios da tua presença, em nome de Jesus. Que hoje, que é o chamado dia da mentira, nós possamos nos encher com a verdade que o teu Espírito ministra ao nosso coração. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito e que está sendo escrito aqui nesses comentários. Que o Senhor contemple a vida de cada uma dessas pessoas, desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor vá ao encontro dessa família. Algumas pessoas me chamaram a atenção porque eu disse em algum momento, vá de encontro. E as pessoas me explicaram que de encontro é ir contra, mas que o Senhor vá até eles, visite-os com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia. Abraça-os com o teu amor, com a tua provisão, Senhor. Abre as portas para aqueles que precisam que elas sejam abertas. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor cure as enfermidades daqueles que têm lutado contra doenças, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, que o Senhor possa derramar sobre eles o bálsamo de cura e restaurá-los completamente, sem que fique nenhuma sequela dessa enfermidade. Restaura esse relacionamento, Pai. Não deixe que esse casal continue brigado, não deixe que essa família seja destruída, mas que eles possam chegar em um acordo, que eles possam se perdoar, se amar e continuar firmes com esse propósito de servirem ao Senhor juntos. Em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça a nossa fé e o nosso espírito, nos dê determinação e disciplina para que, durante esse mês que está começando, possamos nos dedicar mais à leitura e ao estudo da Tua Palavra. É por isso que eu oro
e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima transmissão, se Deus quiser. Enquanto eu preparava essa reflexão, eu me lembrei dessa passagem que está em Provérbios capítulo 4, verso 23. Se você estiver com a sua Bíblia, abra ela. Provérbios capítulo 4, verso 23. Olha só aqui, a Edivânia escreveu assim, olha, o meu coração está na constância da saúde da minha filha, que é especial. É isso. É disso que nós estamos falando, irmãos. Não são coisas, são pessoas, são vidas. Não é dinheiro. São valores, são princípios eternos. Tem coisas que o dinheiro não paga, o dinheiro não proporciona. Provérbios capítulo 4, verso 23, está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Da mesma maneira que Jesus nos orienta, Salomão também falou aqui no livro de Provérbios sobre o fato de que aquilo que enche o nosso coração determina o rumo da nossa vida. Quando o nosso coração está voltado para Deus, as nossas prioridades refletem isso. Nós buscamos amar, servir e viver de maneira que glorifique o nosso Deus. E é interessante que esse pensamento, ele também tem um lugar na filosofia. Até os estoicos falam muito sobre a brevidade da vida e a importância de focar naquilo que realmente importa. Antes eu vou citar aqui um filósofo chamado Sêneca. Ele fala sobre a brevidade da vida. E ele incentiva o quê? A sabedoria de viver com propósito e não desperdiçar o tempo com coisas fúteis. Sêneca, um filósofo, ressalta a brevidade da vida. E ele nos incentiva a buscar sabedoria. Mas voltando para a palavra, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim: vocês não passam de neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é passageira. A vida é passageira. Se nós vivermos 100 anos, nós podemos glorificar a Deus. E eu acho interessante que eu estava vendo algo sobre as lembranças. Você sabe o nome da sua avó, do seu avô? Talvez você saiba o nome da sua bisavó, do seu bisavô, talvez. E com certeza você não sabe o nome da sua tataravó, do seu tataravô. O que eu quero dizer com isso? Daqui a algumas gerações, daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém vai lembrar sequer o seu nome. A não ser que você seja uma grande figura da história, da arte, da cultura. Mas daqui a 2 ou 3 gerações, ninguém se lembrará sequer do seu nome.
Essa palavra ninguém quer receber, né? Ninguém diz assim, amém, glória a Deus. Mas essa é a verdade, irmãos. A nossa vida é finita, a nossa vida não é infinita. A nossa vida aqui na terra. Por isso que nós entendemos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente crê em Deus, quando nós cremos em Jesus, esse tipo de conversa que eu estou tendo aqui hoje com você é um alento para quem crê na vida eterna. Porque se eu viver com a ideia fixa de que a vida é somente isso aqui e acabou, eu vou ser uma pessoa muito ansiosa, eu vou ser uma pessoa muito frustrada. Que sentido teria tudo isso aqui? Toda essa jornada que eu estou passando, toda essa bagagem, né, emocional, cultural, espiritual que eu estou adquirindo, depois vai tudo para debaixo da terra e acabou? Não, eu tenho uma boa notícia para você. Deus nos garante vida eterna. Por isso, o tesouro que Ele nos convida a acumular está diretamente ligado à nossa salvação e ao nosso relacionamento com Deus. A vida eterna é o maior presente que nós recebemos quando nós cremos em Jesus. Quando você crê em Cristo, quando você crê em Jesus como o Filho de Deus, como o Senhor e Salvador da sua vida, você receberá a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. A gente tem que se dedicar, não é verdade? Mas olha o que diz o texto de Ezequiel 34. Eu vou ler na NVI. Ezequiel 34, do verso 1 ao verso 11. Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Repare aqui na palavra contra. Profetize contra os pastores de Israel. A gente tem a mania de achar que a profecia é só coisa boa, não é? Eu vou profetizar sobre a sua vida, que as portas de emprego vão se abrir. Amém. Você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado, sua vida vai às mil maravilhas. Amém. Essas profecias eu recebo. Mas a Bíblia tem umas profecias que o negócio não é muito bom, não. Mas são promessas que estão contidas na Bíblia. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes. 2 pontos. Assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo? Vocês tiram proveito do melhor do rebanho, mas não tomam conta dele. Comem a coalhada, se vestem da lã, abatem os melhores animais para fazer um churrasco, mas vocês não estão tomando conta do rebanho. Infelizmente, tem pastores que só querem se aproveitar do rebanho, mas não estão cuidando do rebanho como deveriam. Não estão se dedicando ao trabalho pastoral como deveriam estar se dedicando.
Versículo 4. Vocês não fortaleceram a fraca, a ovelha fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Repare que Deus está dizendo que no meio do rebanho tem pessoas fracas, tem pessoas doentes, tem pessoas feridas. Quem deve cuidar dessas pessoas? O pastor, que é responsável por elas. Essa é uma realidade que acontece na sua igreja. Muitas vezes o pastor está tão preocupado em viajar, em cuidar da igreja como um empreendimento, comprar o lote do lado, o lote do outro, ampliar, e se esquece de cuidar das ovelhas. Isso acontece aí na sua igreja? Responda aqui nos comentários. Continuando o texto. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Lembra que Jesus falou da ovelha perdida? Lembra que Jesus contou uma parábola a respeito disso? Um homem tinha 100 ovelhas e uma se afastou. O que esse homem fez? Deixou as 99, colocou as 99 ali bem guardadas em um lugar e foi atrás daquela que havia se perdido. Esse é o papel do pastor. Mas se for olhar hoje em dia, o que os pastores estão fazendo? A ovelha se desviou. É Deus peneirando o povo. Se está desviado é porque não quer se submeter ao que nós estamos pregando aqui, é porque é insubmisso, é porque é rebelde. É isso que a gente tem visto. Só que o bom pastor, além de dar a vida pelas ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Versículo 5. Por isso elas estão dispersas. Por isso as ovelhas estão dispersas. Porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. A ovelha se desvia, sai do caminho, o pastor não cumpre o seu papel de resgatar a ovelha perdida, ele só quer se aproveitar da ovelha e aí ela se torna uma presa fácil para o inimigo. E aqui a gente pode associar isso ao inimigo das nossas almas. O diabo, ele se aproveita quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, quando uma pessoa se afasta da igreja, quando ela abandona o seu chamado, o seu ministério. Satanás vem então e faz com que aquela ovelha que se afastou caia em armadilhas, caia no engano, caia no pecado, caia em tentações. Versículo 6, eu estou lendo Ezequiel capítulo 34, do verso 1 ao verso 11. Versículo 6. As minhas ovelhas, assim diz o Senhor, lembra? É Deus falando. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho,
mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Ou seja, o sangue desses que se perderam e que não foram socorridos, o sangue dessas pessoas está nas mãos dos pastores. Eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e ele não lhes servirá mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. O que Deus está dizendo aqui? Eu coloquei pessoas responsáveis por cuidar das minhas ovelhas. A Bíblia diz que Deus escolheu alguns para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, não é verdade? Alguns. Então, algumas pessoas foram incumbidas dessa missão. Só que quando essas pessoas não desempenham com zelo aquilo que lhes foi incumbido, Deus retira a função dessas pessoas. E Deus promete que Ele mesmo buscará as ovelhas e cuidará delas. As ovelhas não vão ficar sem cuidado, mas o pastor vai perder o cargo, o pastor vai perder a função, o pastor vai perder a unção. É isso que a palavra está dizendo. Amém? Eu sei que é uma palavra dura, uma palavra para a gente começar a semana assim, né? Já engasgando, mas eu até coloquei uma camisa mais florida, né? Porque hoje começa a primavera, para que você receba no seu coração, receba no Espírito essa palavra. Se você é pastor, receba essa palavra no Espírito. Se você não é pastor, mande lá para o seu pastor, mande isso para o seu pastor, para a sua pastora, para o dirigente aí da sua igreja. Irmãos, pastor foi levantado por Deus para pastorear. Ele pode pastorear através de pregações, que é o que eu faço aqui. Eu prego a palavra de Deus todos os dias. De uma forma indireta, eu estou pastoreando aqui algumas pessoas. Tem pessoas que eu abro a live aqui, eu já identifico como pessoas que são assíduas aqui nas transmissões. Tem pastores que Deus colocou em um templo, em uma denominação, em igrejas específicas. O que esse pastor tem que fazer? Cumprir aquilo que foi determinado por Deus para ele. Presta atenção. Eu não sou a favor de que pastores sejam candidatos. Eu não concordo com isso. Deus não chamou o pastor para ser candidato. Deus chamou o pastor para pastorear. Ah, mas ele tem ele tem uma entrada na política, ele é um bom administrador, é um bom gestor. Amém. Então deixe de lado a função de pastor, abra mão dela, diga: eu não sou mais pastor, eu agora sou um gestor público. E faça isso. Porque o que eu vejo, na maioria dos casos, é a pessoa usando a credibilidade que foi dada a ela como pastor e se aproveitando disso para se eleger ou para eleger outros candidatos. Eu não concordo com a igreja que leva o candidato lá na frente. A igreja não pede assim diretamente o voto por candidato, mas leva o cara lá na frente e fala assim: nós vamos orar por ele, ele é um homem de Deus, ele é um homem de família,
nós vamos orar por ele. O que a igreja está dizendo? Vote nesse cara aqui. Eu não concordo. Eu não concordo. A Nadi Nunes colocou assim, ó, estou assistindo pela TV, pastor. Eu gosto desse seu posicionamento com relação à política. Pastor é para pastorear. Pastor não é para cantar, pastor não é para representar, pastor não é para... Pastor é para pastorear. E como que pastoreia? Pregando a palavra, aconselhando, ensinando. Olha o que Jesus estava fazendo, irmãos. Deixa eu voltar aqui lá no texto. Deixa eu voltar no primeiro texto que eu li. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus, o bom pastor, ia passando por todas as cidades. Jesus tinha uma igreja? Não. Ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino, curando as enfermidades e as doenças. Ele tinha compaixão das pessoas. Ele via a necessidade das pessoas. Quando Jesus viu que a multidão estava faminta, ele tratou de alimentá-las. Ele multiplicou os pães e peixes e alimentou a multidão. Eu sei que muitas pessoas talvez não vão concordar, vão dizer, pastor, mas é importante que na política nós tenhamos homens de Deus, mulheres de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que um homem e uma mulher de Deus não possam ocupar cargos públicos. Mas tira esse título então de pastor. Abra mão dele. Porque se Deus chamou você para administrar, então não é para pastorear. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.